Muito bem, nós vamos dar sequência aqui a essa série de mensagens e hoje quero usar aqui alguns versículos bastante conhecidos aí da Palavra de Deus para a nossa vida. A ideia é que no final desse sermão a gente ore e entenda alguns posicionamentos que precisamos tomar ou que talvez vai firmar aquilo que a gente já está fazendo. E mais para o final do nosso culto, vou chamar aqui o Christian, que coordena o Projeto Estudar, vai falar um pouco sobre isso, dando também sequência ao que fizemos na conferência missionária, que é o direto ao ponto, falando um pouco do que nós temos feito como igreja, para que você que é membro dessa igreja, está chegando aqui na igreja, também se posicione e quem sabe abra o vosso coração para se envolver ainda mais com o serviço da casa do Senhor. Temos também, nesse mês aqui, procurado indicar alguns livros para a igreja. Eu trouxe aqui 3. Esse daqui, Engolidos pela Cultura Pop, vai ser um pouco a temática nossa nessa noite. Nós vamos falar sobre contra a cultura que estamos vivendo, e esse é um livro que vai dar um bom caminho. A Beatriz está lendo esse livro, já deu umas pinceladas para mim, muito joia, fala sobre a arte, a cultura, fala sobre televisão, o que fazer, lá quase no final dele, eu já vi que tem um tema aqui, que é assisto, não assisto, mudo, não mudo, participo, não participo. Penso que é uma temática muito boa, principalmente para esses dias que estamos vivendo. Eu não sei se você tem o WhatsApp, alguém aqui tem o WhatsApp? Vocês têm isso daí? É a igreja moderna demais, louvado seja o Senhor. E no WhatsApp algumas correntes acontecem. Vocês participam dessas correntes? Não? Eu vou citar o nome de alguns aqui que estão mandando para mim no seu nome, então, essas correntes aí. Mas enfim, brincadeira à parte, várias situações. Assista a Globo, não assista a Globo, vamos fazer jejum de Globo. Ai, que pé que a igreja do Senhor Jesus Cristo pegou, mas louvado seja Deus por isso. Então, tem a ver um pouco também com essa história, vale a pena a leitura. Muito joia. Esse segundo aqui, o título dele é Contra a Cultura. E ele traz vários confrontos de vários temas que também faz parte do momento que nós estamos vivendo hoje da história. Talvez seja até um material muito legal para a gente fazer uma série de mensagens aqui. Ele fala sobre pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos, pornografia, e traz para nós então como igreja, tem vários testemunhos aqui, é um livro bastante prático, histórias bem práticas, de como nós como servos do Senhor, como sal e luz, que é o que nós vamos ler o texto aqui de Mateus, fazemos um contraponto nesse momento da história que nós estamos vivendo. Ou vamos ficar calados, ou vamos deixar com que essa cultura presente continue nos envolvendo, e nós vamos aceitando, de tal maneira que daqui a pouco, e pouco tempo, já não haja mais diferença entre aqueles que creem em Deus e os que não creem no Senhor. Então também é um livro, um assunto bastante atual, você pode estar procurando. Esse eu acredito que deve ter na biblioteca, cultura pop eu não tenho certeza, mas eu acho que tem também sim. E esse daqui, Contra a Cultura Cristã, é a mensagem do Sermão do Monte, de John Stott. É um livro já lançado há algumas décadas atrás, mas extremamente atual. Então vale a pena a leitura, é uma caminhada um pouco mais profunda sobre o Sermão do Monte, que é o texto que nós vamos ler hoje aqui também. Muito do que vai ter no sermão aqui está baseado também em um dos capítulos aqui desse livro. Então eu penso que pode ser uma leitura muito boa para você. Contra a Cultura Cristã, de John Stott. Amém? Amém, gente? Exercitar o hábito da leitura. Aproveite o serviço que a gente tem na nossa biblioteca.
Bruno e a equipe lá da biblioteca estão fazendo um trabalho com excelência. Se você é o cara que não gosta de ler, você deve conversar com eles. Se você é o camarada que não sabe o que ler, deve conversar com eles. Se você é aquele que começa a ler um livro, não sei se é desse tipo, aí a outra capa te chama a atenção, você deixa aquele e lê outro. Aí você vai para um congresso, vê outro, começa a ler 5, 6, 10 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum. E às vezes confunde as histórias. Você já não sabe mais onde você está meio aí fora de sintonia com tanta coisa que você está lendo. Converse com eles lá. Tem todo um planejamento para uma boa leitura, uma leitura cristã sadia. E se você tem dificuldade então de ler a Bíblia, então aí você ora, jejua, faz jejum de Globo, de Record, de Rede TV, de SBT, perdão, Silvio Santos, faz jejum de tudo aí e se lança na palavra de Deus no nome do Senhor, amém? Capítulo de número 5, aí de Mateus, ele vai começar falando sobre as bem-aventuranças. Está aí com a sua Bíblia? Fique em pé então junto comigo e nós vamos ler esse texto. Muito bem. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a fazer o que diz aí a tua Bíblia? Ensiná-los, dizendo. Então vamos aprender com o Senhor Jesus aqui nessa noite. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Verso de número 4, bem-aventurados os que choram, pois serão, o que diz aí a sua Bíblia? Consolados. Esse verso é precioso, essa bem-aventurança é maravilhosa. Se você é um chorão, se você anda esses dias chorando, e um choro que procede, chorando pela miséria humana, chorando pela situação do nosso país, chorando pela situação da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui dentro desse país, a palavra do Senhor diz que nós vamos ser consolados em nome de Jesus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que herança boa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, irmãos. Guarda esse no teu coração também, que nos dias atuais está faltando muita misericórdia para nós aqui. Às vezes nós estamos agindo muito no ferro e fogo, muito na espada. Queremos a misericórdia de Deus, mas não queremos ser misericordiosos com ninguém. Eu não estou falando nem lá fora, estou falando aqui na nossa casa, dentro da nossa família. Pensa nisso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os, que diz aí? Pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E agora entra o nosso texto, verso 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, diz o verso 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Diante de quem está falando, irmãos? Dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Amado Deus, santa palavra nós lemos aqui. A tua palavra, ela é inspiradora. A tua palavra, ela sacia a nossa fome, ela corrige os nossos erros, ela acalma o nosso coração e também nos impulsiona na nossa caminhada. A tua palavra é vida e é viva. A tua palavra é, Senhor, aquela que nos liberta. Então, nessa noite, nesse momento que estamos aqui, na terceira mensagem dessa série, na quarta mensagem dessa série, eu peço libertação para cada um de nós aqui, para entendermos cada vez mais profundamente o nosso chamado, porque estamos no Senhor, e se estamos em Ti, precisamos andar com os que estão lá fora. Então, nos ajuda a compreender e a viver tudo isso, com a inspiração divina, aqui na Tua Santa Palavra. Espírito de Deus, abra a nossa cabeça aqui, abençoa os miolos aqui dentro de nós, Senhor, que toda dureza seja quebrada, que toda frieza caia por terra em nome de Jesus, e que a Tua Palavra possa fluir como um bálsamo para a nossa vida, no nome soberano de Jesus, eu lhe peço aqui e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pois bem, pode sentar aí. Falando em cultura, nós estamos vivendo assim, uma boa influência do secularismo na nossa vida, que vai dizer para nós que é possível ter duas vidas. E no nosso caso aqui de cristão, de servos de Deus, de evangélicos, a vertente é crescente de pessoas que acreditam que eu posso ter uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Então não é difícil você ver, presenciar ou ouvir alguns maus testemunhos, do tipo, como pode aquela pessoa que está na igreja, que é assim, fazer tal coisa? Como pode esse camarada aqui, que é meu chefe, se dizer crente? Só se for lá na igreja, e normalmente é na igreja, e na igreja ele é um cara legal, na igreja ele é um crente bom, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, é fiel dizimista, enche cofrinho e mais cofrinho, põe até o fundo no cofrinho para as moedas não escapar, é gente boa, mas quando sai, ele tem outra vida, parece ser outra pessoa. Aqui na igreja, ele pode ser um excelente servo. Você diz, irmão, carrega essa cadeira, leva para lá. Ele vai com amor. Aí você diz, irmão, não era bem lá, traz ela para frente. Ele vem com amor. Você diz, irmão, não é nem na frente nem na trás, é no meio. Ele diz, vamos lá, em nome de Jesus. Põe no meio. Mas no trabalho, quando pedem algo para ele, ele é reclamão. Ele é questionador. E quando ele é confrontado com a palavra de Deus, normalmente ele vai dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a primeira matança aqui nessa noite que nós precisamos fazer é essa ideia. Você, eu, cada um de nós aqui, somos seres únicos. Somos o que somos. Amém? Não tem um Mário que é cristão e outro Mário que não seja cristão. Porque um vai influenciar o outro terrivelmente. Então nós somos uma pessoa só. Então, essa ideia do secularismo tem que cair por terra. Pois bem, esse é o primeiro princípio que eu queria que você gravasse aí. Eu preciso ser uma única pessoa. O que falam de mim aqui na igreja, devem falar de mim em casa, no trabalho, aonde eu andar. A fama que eu tenho aqui deve ser a mesma que eu tenho em qualquer lugar. Porque o texto bíblico apontado para nós nessa noite, diz que nós somos o sal da onde? Da terra. E luz no mundo. Até aqui ninguém falou de igreja. Ninguém falou de congregação e nem de denominação, porque inclusive nessa ocasião não havia. Mas nós somos uma pessoa só. Então o primeiro ponto, você é um. Segundo ponto, pergunta para nós aqui, e é uma pergunta baseada no que, uma experiência minha, que já é a terceira vez que se repete. Um vizinho que fica morto dentro de casa, e a gente leva alguns dias para perceber a falta do camarada.
Já contei e repito, a rua onde eu moro já tivemos 3 casos assim. Aluguel de casa lá está barato. Se você quiser comprar casa, tem casa boa para vender. Que eu espalho a fama da rua. Aqui eu tenho uma morte, ninguém nem percebe. Um vizinho passou 3 dias morto, caído entre o banheiro e o corredor. Quem notou a falta dele? O dono do bar. Isso é fato, não é história que o pastor Mário conta, não. Isso é história verídica. Pula 3 casas, a casa da frente, outro vizinho. 3 dias morto dentro de casa. Esse numa posição mais nobre, sentado no trono. Fato. Quem sentiu a falta dele? O dono do mesmo bar, que foi lá bater. E recentemente, mês passado, mais pontualmente, a vizinha de frente da nossa casa. Pelo menos 2 dias morta dentro de casa. Quem sentiu falta dela? Uma irmã. Porque toda quarta-feira, normalmente, era o dia dela almoçar junto com a irmã. E na hora do almoço ela não chegou. Então a irmã ligou, achou o telefone lá, não sei como, da nossa casa, e a minha mãe acabou entrando na história. Foi lá e ficou chamando a vizinha morta. Olha minha mãe, que falhada que dá. Mas não sabia também que a vizinha estava morta. Fulana, ninguém respondeu. A irmã veio, abriu a porta, caída no quarto, morta. Então, diante dessas histórias, irmãos, vem pergunta para mim e para você, é uma provocação. Se você deixasse de existir, primeiro, quanto tempo sentiriam sua falta? Só pensa, não precisa chorar ainda não. Segunda, quem sentiria sua falta? E para encerrar e nós ir embora, abençoado. Brincadeira, estou começando. Por que sentiriam a sua falta? Porque se nós fomos chamados nele, no Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, a ideia da nova criatura é legítima. A ideia de haver uma diferença entre nós que servimos a Deus e os que não servem a Deus, ela tem que ser legítima, não proporcionando para nós uma condição superior, pelo contrário, algumas obrigações e responsabilidades que nós temos hoje com esse mundo que nós estamos vivendo. Pergunta boa para nós então, como comunidade cristã de Jundiaí. Se hoje a comunidade cristã de Jundiaí, essa igreja que você ama, dá uma força aí. Obrigado. Igreja que você ama, sumisse da face da terra, não pelo arrebatamento, sumisse, sumiu. Como se pudesse tirar esse prédio e aqui voltasse a ser um drive, como era. Quem sentiria a falta dessa igreja? Não estou falando você que ama essa igreja, estou falando do mundo, os vizinhos da cidade. Quem será que sentiria a nossa falta? Então essa pergunta tem me perturbado, e é ela que eu quero compartilhar com você, que você saia daqui nessa noite, não perturbado, mas provocado, a ter a coragem, de chegar em casa na noite e pensar, quanto tempo sentiriam a minha falta? Quem sentiria a minha falta? E por que sentiriam a minha falta? E se você tem uma boa consciência, e uma inteligência privilegiada, como eu creio que você tem, que nós temos aqui, porque o Senhor nos deu isso, uma pergunta está diretamente ligada à outra. Talvez para você que é casado, você diz, certamente a minha esposa sentiria a minha falta. Ok, quanto tempo ela levaria para sentir a sua falta?
Eu acho que questão de alguns segundos. Aí vem a terceira. Mas por que ela sentiria a sua falta? A resposta pode ser variada. Uma delas, porque não tem mais um chato do lado dela. Não tem ninguém mais para pegar no pé dela e irritar. Não é exemplo de ninguém aqui. Aqui todos nós nos desesperaríamos. Onde está aquela pessoa que sempre me amou, sempre me acolheu, sempre cuidou de mim? Então, diante dessas respostas, você tendo coragem de dar, nós podemos pensar aqui na argumentação bíblica para nós. Quando ela diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A igreja é uma agência do reino de Deus nesse mundo aqui. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Você entende isso? Isso que nos faz um povo diferente. Não um povo alucinado, doido, não, é um povo diferente. Ela tem uma origem diferente, uma natureza diferente. Hernandes Dias Lopes tem uma frase num dos livros dele, que eu marquei aqui, que eu acho muito bonita, e o camarada, além de ser um excelente pregador, é um poeta também. Ele diz que a igreja é como um lírio que cresce no lodo. O lírio, para quem conhece, é uma flor lindíssima, e de fato ele cresce no lodo. O lodo é um negócio horrível. Então, mesmo nós vivendo nesse mundo perdido, caído, deve haver na igreja, no Senhor Jesus Cristo, entenda-se, na minha e na sua vida, a beleza do Evangelho. Deve haver na nossa vida as características de um bom discípulo, expressa, por exemplo, no que eu acabei de ler aqui nas bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte. Tarefa para a gente nessa semana, volta ao capítulo 5 de Mateus, leia versículo por versículo e veja se a sua vida se enquadra. Se você é um pacificador, por exemplo, se você tem fome e sede de justiça, não a tua justiça, mas a justiça divina, isso é estar nele, isso é estar no Senhor. A igreja tem o ministério da reconciliação num mundo marcado pelo ódio. A igreja está firmada em Cristo e caminha para a glória, enquanto o mundo, ele jaz no maligno. Então a ideia é que a igreja vai deixar o mundo um pouco melhor, para alegrar um pouco mais o coração de Deus, esquece. Não é esse o nosso propósito, de andar com eles e de ter a nossa vida à disposição do reino de Deus. A ideia do Senhor é que a igreja plantada em meio a esse lodo possa resplandecer a glória do Pai e agregar a ela o máximo de pessoas possível, porque esse mundo caminha para a perdição. Essa semana, para nós aqui no Brasil e em outros lugares aí, mas com as notícias que teve, foi uma semana terrível. Não faltou tragédia. Um menino com 13, 14 anos vai armado para a escola e mata alguns amigos e consegue ferir outros, porque errou a pontaria, porque o desejo era para matar, e dá o seu depoimento muito tranquilo: fiz isso porque eles me provocavam. E nós temos que repreender a tentação de julgarmos uma situação como essa. Onde está o pai, onde está a mãe? Não nos interessa nesse momento onde está o pai, onde está a mãe. Interessa a sociedade que nós estamos vivendo. Aqui na nossa cidade, vários suicídios essa semana aqui. Pessoas que tiraram a vida. Quarta-feira, uma irmã aqui pediu uma oração pela família de uma jovem senhora, com 2 filhos, tirou a própria vida, passou uma faca na garganta. Esse é o mundo, irmãos. E a ideia do Senhor é que nós caminhemos contra tudo isso, e só tem um jeito de vivermos uma igreja de verdade.
Nesse texto bíblico, 2 elementos o mestre, o Senhor Jesus, usa para tentar clarear a nossa mente. Talvez você já ouviu pregação sobre isso, como eu já ouvi tantas vezes. Mas esse é o dia, ou é a noite, ou é o momento que Deus preparou para a gente fazer uma análise da nossa vida e ver se de fato nós estamos sendo sal e se estamos sendo luz nesse mundo perdido. Que o Senhor nos ajude, inclusive nessa caminhada aqui. Amém? Sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis. Toda casa vai ter sal e vai ter luz. O Senhor Jesus Cristo, quando usa exemplo, Ele dá exemplo prático, para não haver confusão. Então vamos para o primeiro aqui, sal. A igreja é o sal que inibe a corrupção. Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal tem o poder de preservar da decomposição. E se você é brasileiro, você já deve ter visto ou feito isso, ou comido isso. Seja uma carne de sol, ok? Gostam disso? Outra que é parente dela, o charque, carne seca, escondidinho, de abóbora com carne seca. Quem gosta? Eu também, faça-me convida, está na hora de levar o pastor para jantar na sua casa. É algo divino. E a carne, se não for esfregado sal nela, ela vai apodrecer, porque o caminho natural da carne é apodrecer. Por alguns momentos ela mantém o frescor, mas na sequência ela vai apodrecer. A ideia aqui é que nós somos esse sal da terra. O mundo está ruim, o mundo está complicado. Se não houvesse a igreja, estaria muito mais complicado que isso. Você acredita nisso? Estaria muito mais podre do que está hoje. Mas nós podemos melhorar isso também, em nome do Senhor Jesus, atuando aqui na nossa esfera, aqui, o poder que o Senhor nos dá, as pessoas que Deus coloca à nossa volta. O sal é um elemento antisséptico, que inibe esse processo de podridão, ou de corrupção, ou de destruição. A igreja é uma força preventiva no mundo. A sua presença no mundo freia e desacelera o processo de maldade induzido pelo pecado. A igreja presente no mundo, preste atenção, é a manifestação mais eloquente da graça de Deus. E é verdade, somos fruto disso. Se a igreja não existisse, o mundo já estaria irremediavelmente perdido. Jesus, porém, dá um alerta aqui nesse texto que nós lemos, que ele fala que a gente é o sal, mas ele vai dizer que se não salgar também não resolve nada. Jesus alerta para o perigo do sal perder o seu poder de salgar. O sal que não salga só presta para ser pisado pelos homens. Então veja, nesse livro aqui, John Stott traz uma citação de um autor que diz: ó a situação do cristão, quando deixa de salgar, ele passa da posição de discípulo de Jesus, de um agente de transformador da sociedade, para asfalto de rua. Porque a Bíblia diz que quando o sal perde o seu poder, ele vai ser jogado e as pessoas vão pisar. E ele era, de fato, na questão histórica, feito isso. Mesmo porque, quando Jesus fala de sal aqui, vamos entender que não havia todo esse processo que hoje temos aí para o sal. E hoje tem sal de todo tipo. A moda hoje qual que é? Fala aí, não tenha vergonha, não é pecado não. Sal do Himalaia. Eu, um tempo atrás, fui na casa do irmão em Cristo Jesus, ele mostrou para mim uma pedra de sal do Himalaia. Sim, parecia uma tábua de carne. E ele diz: aqui o processo, pastor, é o seguinte: nós põe essa pedrona em cima de 2 bocas do fogo, a picanha em cima dela, liga o fogo, o trabalho, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, o sal penetra, corta e nhaque. Mas só falou, porque não me serviu também. Na época do mestre, não tinha isso. Provavelmente a referência que é feita aqui de sal,
era uma região próxima ao Mar Morto. E o sal era pego como um pó, como uma areia, havia várias misturas juntas. O sal, provavelmente das substâncias, era mais solúvel, ou seja, era mais fácil dele perder o sabor, dele ser retirado. O que sobrava era jogado, usava como calçamento. Vamos fazer uma analogia para nós aqui, que somos uma geração de chorões, de reclamões. Quantos aqui, não precisa se manifestar agora que a luz está acesa, está fácil de ver. Mas quantos aqui já deram essas frases? Eu vim nesse mundo, acho que só para ser pisado. Todo mundo pisa em mim. Todo mundo me maltrata. Ó céus, ó vida. E talvez você está sendo verdadeiro. Talvez você está sendo pisado mesmo. Quem sabe em algum momento você perdeu o poder de salgar e virou asfalto. Virou calçamento de rua. Precisa fazer uma análise nessa noite. Em nome de Jesus. A igreja não é sal da igreja, é sal da terra. Ela não é sal no saleiro, ela é sal no mundo. Ela não é sal inútil e insípido. É sal que coíbe o mal e dá sabor à vida. Os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, é o que estamos vivendo hoje, instáveis ou mesmo inexistentes. A salinidade do cristão, presta atenção, é o seu caráter, conforme descrito aqui nas bem-aventuranças que a gente viu. Então nessa noite você pode medir a sua salinidade, volta lá para as bem-aventuranças, vê como você se encaixa, vê o que precisa mudar, vê o que você precisa pedir para Deus, porque há um clamor do mundo, irmãos, há um clamor daqueles que estão lá fora por salvação, há um clamor daqueles que estão caminhando para o abismo, de alguém que lance a corda, estenda a mão, e nós como igreja muitas vezes estamos perdendo esse pensamento, essa atitude, estamos perdendo o poder de salgar. Houve um tempo da nossa história, que quando se abria uma vaga de emprego, e se você tem a minha idade, portanto é jovem, você vai saber o que eu estou dizendo, você chegava e falava que era um evangélico, era natural que a porta se abrisse. Hoje, se você fala que é evangélico, é natural que a porta se feche. Estou falando bobagem ou não? Vivemos uma situação política deplorável na nossa nação, mas nunca houve na história dessa nação tantos representantes evangélicos eleitos. A igreja nunca foi tão representada, eu não estou dizendo aí por quem, não, mas nunca houve tantos representantes chamados evangélicos no Congresso Nacional, ou aqui no nível estadual. Que diferença temos feito como igreja do Senhor Jesus Cristo? É sério, isso é muito sério, porque normalmente na posição de sal, a gente ergue a nossa voz para criticar o mundo que está perdido, que está deplorável, que está podre, mas o caminho natural do mundo é esse. O que não é natural é eu e você deixarmos de ser sal e sermos elementos de transformação nesse mundo. O que não é natural, nós que fomos chamados para fora, nós que recebemos a revelação do divino, abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, louvado seja Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, descemos as águas do batismo, testemunhando o nosso novo nascimento. Não é natural que fiquemos de braço cruzado e continuamos a ser influenciados, ou não damos a nossa opinião. Outra leitura que eu fiz no preparo desse sermão, é bastante interessante, que diz que hoje dentro da igreja, a ideia de ser sal, está ficando um pouco ultrapassada. Tem muito crente querendo ser o mel do mundo. Ele quer adoçar o mundo, ele quer, então a palavra dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, tem mais a ver com agradar ao mundo, do que preservar o mundo.
E se você já preparou uma carne de sol, eu nunca preparei, mas vi preparando. Você pega a carnona lá e sal aqui na mão e esfrega na bicha. E põe para secar. E esfrega e vai, é um processo longo. Será que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós aqui, estamos sendo esfregados nesse mundo? Temos feito a diferença? Pensa nisso aí. E ora, não se desespere. Não se desespere. O cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo, assim como o sal deve preservar a sua salinidade. Se os cristãos foram assimilados pelos não cristãos, deixando-se contaminar pelas impurezas do mundo, perderão a sua capacidade de influenciar. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Gente, vamos falar um trem aqui para nós aqui, somos de casa, conversa boa. Nunca houve tanto cristão na mídia também, que nem há hoje. Eu não sei se foi ontem à noite, ou ontem foi sábado, se foi na sexta noite, não me recordo, mas assistindo um programa de TV, foi um cantor que canta música com duplo sentido. Sabem música de duplo sentido? Vocês conhecem? Conhece, gente? Se não conhece, então lógico que eu não vou cantar aqui também, senão escandaliza demais, né? É aquela música que fala de sensualidade, é uma música extremamente suja. E esse cara é referência no Brasil, foi apresentado como tal. E aí ele disse para o apresentador, só um momento, deixa eu dar um aviso aqui. Eu queria falar aqui que o meu pai está fazendo 102 anos, e ele está lançando um CD, só de hino evangélico. Aí o apresentador disse, o seu pai é evangélico? Ele disse, sim, e a gente juntou, gravou 102 anos, coisa linda, só hino que glorifica a Deus. Então seu pai é cristão? Não só o pai, eu também. Ô gente, até o apresentador assustou. Falou, você? Sim, não tem nada a ver. Uma coisa é o artista, outra coisa sou eu, filho de Deus. Secularismo. Então, quando eu ouço essas coisas, eu não posso correr a tentação de julgar o cara e quebrar todos os discos dele, mesmo porque eu não tenho nenhum. Mas eu preciso tentar aplicar isso na minha vida. Se esse discurso também não pode sair da minha boca. É verdade, eu sou cristão, mas nesse caso aqui não tem como. Ou uma coisa sou eu lá na igreja, outra coisa sou eu aqui fora. Vamos pensar sobre isso em nome de Jesus? Como que anda a nossa salinidade aí? A influência dos cristãos na sociedade, sobre a sociedade, depende da sua diferença, e não da sua identidade. Não adianta só falar que é cristão. Não adianta só ter um belo discurso. Eu preciso estar transformado. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Essa é uma frase de um pregador que procede. Se de fato vivemos uma diferença na nossa sociedade, fizermos de fato uma contracultura, que é o título desse aqui, isso vai atrair o mundo. A princípio vão nos odiar, e vai te odiar também, mas vão ser atraídos. Mesmo porque, quando você come uma comida com muito sal, qual que é o próximo passo? Não dá sede? Come uma comida salgada. Domingo passado, o pastor Rogério pregando, eu fiquei lá no fundo. Ô igreja para ter gente com sede. E para ir no banheiro. A movimentação tremenda. Não precisa falar mais nada, né? Louvado seja Deus. E os pais com os bebês lá no fundo. Domingo passado carreguei 4.
e avisa os pais que eu carreguei os seus filhos. Pensa você que eu sou bonzinho, não? Carreguei e orei um por um, dizendo: Senhor, levanta aqui um líder em nome de Jesus, um pastor para essa igreja aqui. Aí teve um momento que o pastor Rogério passou umas fotos aqui de tribo indígena, eu estava com um loirinho no colo. Falei: Senhor, desperta esse pequenininho aqui, põe no coração dele uma paixão pelos índios, que quando ele crescer, ele fala: mãe, pai, estou indo, ó, e seja um missionário. Então fique esperto quando eu pegar os seus filhos. Eu oro, irmãos, oro. Peguei um, falei: mãe, o menino estragou, estava cocôzinho, estava fedidinho, disse: já vou trocar. Trocou, devolveu ele, agarrei ele de novo, e orei mais uma vez: Senhor, em nome de Jesus, olha que belezinha, calminho, isso vai ser um pastor com excelência. Que o Senhor nos ajude, porque se a gente salgar de verdade a nossa família, ela vai ter sede de Deus. Se você for sal de verdade lá no seu trabalho, as pessoas vão ter sede de Deus. Pode se sentir incomodada, pode se sentir frustrada, mas em algum momento você vai ter que escolher quem você quer agradar. Nós não fomos chamados para ser pote de mel, e nem sabor de mel. Louvado seja Deus. Nós somos chamados para ser sal nessa terra aqui. Amém? O Senhor nos ajude. Caso contrário, se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, gente, a gente é inútil. Teremos de ser igualmente jogado fora, como sal sem sanilidade, lançado fora, pisado pelos homens. Ó, que decadência! Está aqui a frase que eu queria: de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estrada. Isso é uma decadência. Então entenda que você é sal. E a característica daquele que salga, nós lemos aqui as bem-aventuranças. Faça a diferença onde você estiver, em nome de Jesus. Mas a igreja tem outro apontamento aqui, que é a luz. E a luz é aquela que aponta a direção. A igreja tem o poder interno de salgar e o poder externo de influenciar. A luz existe para se manifestar. Se o sal pode perder a salinidade, a luz também pode se transformar em trevas. Está cheio de crente e treva aí, hein? Você sabe o que eu estou dizendo. Mas nós temos que permitir que a luz de Cristo em nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas vejam. Não devemos ser, diz o texto bíblico aí, como a cidade ou a vila aninhada em um vale, cujas luzes ficam ocultas, mas sim como uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder e cujas luzes são claramente visíveis a quilômetros de distâncias. E mais, devemos ser como lâmpada acesa, como João Batista, que ardia e iluminava, colocada no velador, ou seja, na posição de destaque, a fim de iluminar para que todos encontrassem a casa, e não ficando debaixo do balde ou de uma vasilha, onde não produz bem algum. Na qualidade de discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos, ou a verdade do que somos. Preste atenção, não devemos fingir que somos diferentes, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja visível a todos. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Uma comunidade de Jesus que procura esconder-se, deixou de segui-lo. Então o Senhor não nos chamou para a escuridão, o Senhor não nos chamou para a gente ser um grupinho fechado, e louvado seja Deus, não, é luz para esse mundo. Antes, nós devemos ser cristãos autênticos, vivendo abertamente a vida descrita também nas bem-aventuranças, sem nos envergonhar de Cristo. Então as pessoas verão as boas obras, e assim glorificarão a Deus, é o que diz o texto aí que nós lemos, pois reconhecerão inevitavelmente que é pela graça de Deus que somos assim, que a nossa luz é a luz dele, e que as nossas obras, quando falamos em luz aqui, são as nossas obras, é isso que o texto diz.
É aquilo que nós temos feito na nossa sociedade. Você tem influenciado quem nesses dias? Quem você tem ajudado nesses dias? Para quem você tem estendido a mão? Quem vai sentir sua falta? Quanto tempo vão levar para sentir a sua falta? Por que vão sentir a sua falta? Precisamos responder isso para nós mesmos. Desse modo, quando as pessoas virem as nossas obras, feitas em nós e através de nós, louvarão a luz e não a lâmpada que transmite. Glorificarão, a nosso Pai que está nos céus, e não aos filhos que Ele gerou, e tem traços da sua família. A glória sempre é de Deus. Essa ideia de ser luz aqui também está bem distorcida nos dias atuais. Tem muito crente aí querendo ser holofote. A gente é só a lâmpada. A luz é o Senhor Jesus Cristo que resplandece em nós. Ele deve ser glorificado, Ele deve ser exaltado. Lembrando palavras bíblicas para a gente aqui, a gente é vaso de barro, a gente não suporta muita coisa, não suporta a glória de Deus. Então, quando as pessoas enxergarem em você boas obras e serem abençoadas através das suas boas obras, saiba imediatamente passar a glória a Deus, não fique com ela não. Senão nós voltamos lá no princípio, queremos ser como Deus. O pecado não mudou, a ideia não mudou. E o fim também não mudou, é terrível. Que o Senhor nos ajude. A igreja foi colocada no mundo com um duplo papel, como sal, para interromper, ou pelo menos retardar esse processo de corrupção social que a gente está vivendo, e como luz, para desfazer as trevas. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar que está errado. Precisamos abrir a nossa boca e da nossa boca sair palavra de Deus. Não importa se vão gostar ou não vão gostar. Não importa se a gente vai ser agradável ou não vamos ser agradáveis. Por isso que a bem-aventurança tem um belo verso que diz sobre perseguição. Mas vale para mim cumprir a palavra de Deus. Ou eu vou desistir de ser sal e luz? Eu penso que não. Penso que não tem como escapar disso. Mas que eu posso ser um sal insípido? Posso. Que eu posso ser uma luz colocada debaixo de uma travessa, ou de um armário, ou escondida? Posso também. Eu me lembro na 5ª série, aliás, o ano que eu repeti de ano, eu era muito bagunceiro, mas era crente, achava que era. Alguns anos atrás, e uma professora perguntou se tinha algum evangélico na classe. Eu não ergui a mão. Vou levar para a sepultura essa vergonha, porque o tempo não volta. Só uma menina ergueu a mão, Marisa, nominho dela. Marisa foi citar o verbo ouvir no presente do indicativo, acho que ela começou, eu ouvo. Foi uma palhaçada na classe. Todo mundo deu risada dela. Uma menininha frágil, hoje deve ter a minha idade, deve estar viva, se Deus permitiu. Corajosa, só ela ergueu a mão. A professora insistiu, mais ninguém? E eu baixei a cabeça. Sério, né, irmãos? Falando da minha adolescência, naquela época nem sabia muito o que era ser convertido, eu sabia que eu tinha mudado de igreja, mas a Marisa manteve o testemunho dela, mesmo dando eu ovo, foi crente, e tinha conversa boa com ela, tinha uma menina, minha idade, tinha base bíblica, tinha sal para salgar, tinha luz para iluminar. E eu bobão, bobo alegre, apesar que não mudei muito, mas que Deus tenha misericórdia, aquele ano repeti, mas não foi isso, foi maldição de Deus, não, sei que tem essas ideias aí, Deus castigou ele,
Não, o cara era ruim mesmo, só queria saber de bagunçar e tal. E hoje, irmãos, o que tem saído da nossa boca, hein? Nas nossas reuniões de família, nas nossas conversas entre irmãos, quanta coisa errada a gente ouve, vê. E eu não estou dizendo para você ser um xiita, não estou dizendo para você pegar um pedaço de pau e sair na rua quebrando tudo, não. Mas que esse mundo veja em nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres que têm posicionamento, não importa se vão gostar ou não vão gostar, mas nós temos que salgar, nós temos que apontar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Não podemos perder isso, irmãos, porque se perdermos essa influência, esse mundo está completamente detonado. Lições que a gente pode aprender com isso aqui. Primeira delas, nessa metáfora que o Senhor Jesus usou aqui, referente a sal e luz. Há uma diferença fundamental entre cristãos e não cristãos, entre a igreja e o mundo. Há uma diferença, não é tudo igual. Esse tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado nessa pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes, e nos convoca a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias, vê se você concorda com isso, a maior de todas as tragédias da igreja, ao longo da história, cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância em conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Você não precisa ir para a mídia, você não precisa, mas se quiser ir, vá também à vontade. O importante é viver a diferença. Aqueles que convivem com você precisam entender que eles estão convivendo com uma pessoa diferente, que tem uma cultura diferente, é a cultura bíblica, que não muda. De tempos em tempos a nossa cultura muda, isso é fato, irmãos. Falar sobre divórcio, por exemplo, algumas décadas atrás, era um trauma para a igreja. Hoje a igreja assimila isso e está tudo muito certo. E por vezes esquecemos do que a Bíblia fala e conta a respeito dessa situação. (12 de outubro, manifestação, que é uma data religiosa da nossa nação, alguns cristãos se posicionaram contra o aborto, mas a favor da pena de morte. Contraponto é esse. E nós, o que pensamos a respeito? Falamos de sexualidade dentro da igreja, é um escândalo. Pensar sobre homossexualidade, então, precisamos estar cheio de boas palavras, porque tem toda uma questão aí, ser politicamente correto, tal. Mas a palavra do Senhor não muda, e a cultura cristã, a palavra do Senhor revelada na Bíblia Sagrada não muda, e vai continuar sendo sempre a mesma. Então precisamos nos posicionar cada vez mais. Mas se magoar, se ofender, se entristecer, vamos na onda do e se? E se eu deixar de salgar? E se eu deixar de iluminar? Então talvez eu não esteja nele. E se eu não estou nele, como que eu vou andar com eles? Então eles vão me influenciar. E não o inverso. Sério demais, não é? Que Deus nos ajude a entender e viver isso. Há uma diferença, tem que haver essa diferença. Eu preciso. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja seja essa, a influência da cultura sobrepondo a Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude a vigiarmos cada vez mais. Amém, irmãos? Ore por isso. Segundo ensinamento aqui, temos de aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós.
Portanto, apesar de tudo, não somos indefesos ou impotentes. Temos Jesus Cristo, o seu Evangelho, suas ideias, o seu poder. E Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz que este mundo tenebroso e arruinado precisa. Mas precisamos ter o sal em nós mesmos e devemos deixar que a nossa luz, que vem dele, resplandeça. Então eu assumo, tem uma diferença, eu assumo essa responsabilidade que foi colocada na minha vida. E terceiro, eu tenho que considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla. Portanto, nunca deveríamos colocar nossas duas vocações, ou seja, sal e luz, e as nossas responsabilidades cristãs, social e evangelística, em posição diferente, antagônica, separada, como se tivéssemos de escolher entre as duas. Não podemos exagerar uma delas, e nem desacreditar a outra. Uma não substitui a outra. Então, somos sal, pregamos a palavra, defendemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e somos luz, apontamos o caminho, mostramos a direção, as pessoas vão ver em nós as boas obras, gente diferente, gente boa. Nossa vocação cristã é para sermos ambas, Jesus Cristo declarou, isso basta. Então, essa é a grande vantagem de uma vida honesta, semelhante à de Cristo, e também dessa contracultura cristã. Ela produz bênçãos para a nossa vida, salvação para os outros e, finalmente, glória para o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz, a fazer a diferença onde nós estamos. Que você seja conhecido como um cristão autêntico, um discípulo de Jesus Cristo. Se hoje a sua fama não é essa, dá tempo de mudar. E você vai mudar a proporção que você vive, aquilo que você crê. Se você chegar à conclusão que se você morrer, você vai ser como um dos meus vizinhos, ninguém vai sentir a sua falta, talvez seja porque você não está influenciando ninguém. Talvez seja porque a sua vida não está fazendo diferença na vida de ninguém. E isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Deus vira gente, toma forma de homem, encarna e vem mostrar para nós como ser um homem de verdade numa sociedade corrompida. E os passos de Jesus, cada dia que ele viveu aqui nessa terra, que não foram muitos, foram suficientes para mudar a história de toda a humanidade, incluindo a minha e a sua. Não deixou de salgar, porque Ele é o sal da terra. E não deixou de iluminar, porque Ele é a luz do mundo. E coloca sobre nós, então, delega para cada um de nós essa missão. De aonde estivermos, de fato, salgarmos e iluminarmos. Que o dia da tua partida seja o lamento de muitos. Certo poeta diz que há pessoas que morrem todos os dias, tamanha a influência dela, no círculo que ela vivia, no meio que ela vivia. É como se aquela pessoa tivesse morrido ontem. E se pararmos para pensar, procede. Ele diz mais, há pessoas que quando morrem, com ela, morrem muita gente. Muita gente morre. Não literalmente, mas emocionalmente. Porque foram vidas que marcaram a vida de outras pessoas. Oxalá, cada um de nós tenha uma vida dessa. Que quando partirmos desse mundo, rapidamente sintam a nossa falta. Chorem a nossa falta, mas que em momento algum ofereçam glória e honra para nós, mas que possam dizer da nossa partida, foi alguém que salgou e iluminou esse mundo. O Senhor nos deu, o Senhor levou, louvado seja o Senhor. É isso que eu anseio para a minha partida, e para a sua também.
Não vamos disfarçar mais. Não vamos achar que somos o que não somos. Vamos buscar ser o que devemos ser, na palavra de Deus. Que esse mês de outubro, tudo que temos vivido ao longo desse mês, traga isso muito forte para o seu coração, para o meu coração. E que o Senhor se alegre com a nossa conduta. E que as pessoas sejam abençoadas pela nossa conduta. Está disposto? Fica de pé, vamos orar.